Boa noite para você, sou eu, Alan Passos, e este é o Conversa de Redação Noite, novo espaço do jornalismo da Itatiaia para debater os principais assuntos do dia, os temas que têm importância na sua vida. E ao meu lado hoje, os jornalistas Edilene Lopes, Mardélio Couto, Pedro Nascimento e William Travassos. Durante o discurso na COP30 em Belém, o presidente Lula anunciou o Fundo de Florestas Tropicais, com o objetivo de dar protagonismo aos países do sul global, na preservação de florestas e na remuneração dos serviços ambientais. Com investimento inicial de US$ 1 bilhão do Brasil, o mecanismo vai reunir países com grandes áreas florestais e investidores internacionais para criar este fundo aí de capital. A Noruega anunciou um investimento de US$ 3 bilhões, e foi seguida pela Indonésia, que anunciou US$ 1 bilhão, a França, US$ 500 milhões, e Portugal, que anunciou US$ 1 milhão agora há pouco. A Alemanha, Edilene Lopes, sinalizou também apoio ao fundo, mas não anunciou exatamente esse valor. Vou começar com você que está aí em Belém, no Pará, acompanhando essa COP, e é o presidente Lula tentando liderar este fundo criado por ele e atrair outros investimentos internacionais. Boa noite para você. Boa noite, Alan. Boa noite aos ouvintes do Jornal da Itatiaia à Noite, também aos colegas debatedores. Pois é, esse é o carro-chefe em termos de medidas concretas apresentadas pelo presidente Lula durante a COP30. Na verdade, esse fundo, o TFFF, o Fundo para Florestas Tropicais para Sempre, foi anunciado em Nova York, na Assembleia Geral da ONU. Nós estávamos lá e também acompanhamos. O Brasil já fez o lançamento informal com aporte de US$ 1 bilhão e agora foi oficializado aqui durante esse primeiro dia da cúpula na COP30. Como é que vai funcionar esse fundo? É como se ele fosse um banco, na verdade um fundo de investimentos mesmo. Esse dinheiro, de acordo com o governo federal, não será doado pelos países, será investido. E aí ele toma esse dinheiro com empréstimo com juros mais baixos, empresta a juros mais altos, e com a diferença da taxa de juros, que é o spread, ele faz um investimento, o fundo faz um investimento nas florestas tropicais. Por isso, países como o Brasil e a Indonésia, que são países em desenvolvimento ainda, fizeram um aporte tão grande. A Indonésia fez um aporte de US$ 3 bilhões. Porque esse US$ 3 bilhões, na verdade, porque esse recurso ele retorna para os países que têm florestas tropicais. Países da Europa, países menores, países que não têm florestas tropicais, fazem um aporte também, mas em recursos em escala bem menor, como é o caso da França, que fez de € 500 milhões. Mas há uma importância em investimento de países que não têm florestas tropicais, como hoje fez a Noruega, conforme nós adiantamos, demos em primeira mão essa informação aqui na Itatiaia, um aporte de US$ 3 bilhões, porque isso levaria outros países escandinavos, por exemplo, que dão muita importância à preservação das florestas, a seguirem a Noruega. Então o governo federal acha que essa é uma promessa, que o fundo será muito promissor e que os países vão aos poucos se manifestando, mas alguns importantes não deram ainda a sua sinalização, como o Reino Unido. Estão dando a justificativa, e essa é uma informação de bastidores que eu apurei aqui na COP, estão dando a justificativa de que vão esperar até dezembro ou até março, que é quando fecham seus orçamentos, para ver se terão recursos ou não para fazer esse investimento. Também é um sinal de que esse investimento não é prioritário para esses países, mas é nesse pé que está essa situação neste momento. Uma aposta de medida concreta do governo brasileiro, é um fundo inédito de fato, e se ele render, vai ser uma iniciativa concreta de preservação das florestas tropicais. Alan. O Travassos, é uma medida inédita, como disse bem a Edilene, e o Brasil está tentando liderar esse tema em termos globais. É uma boa alternativa? Boa noite. Sim, muito boa noite, Alan, boa noite, bancada, boa noite, os ouvintes da Itatiaia. Eu fico pensando nos mecanismos de controle e de fiscalização de todo esse sistema. E como isso vai ser aplicado na ponta da lança, né? Enfim. A Edilene falou da Noruega, só que eu queria trazer aqui uma observação, a Edilene pode até confirmar isso. O ministro do Clima e Meio Ambiente da Noruega, o Andreas, ele afirmou que o país vai investir lá os US$ 3 bilhões ao longo de 10 anos, desde que algumas condições sejam atendidas, entre elas que a contribuição da Noruega não ultrapasse os 20% do total do fundo e que o mecanismo alcance US$ 10 bilhões em aportes. Tem uma regrinha aí para a Noruega fazer isso, né? Então, assim, eu já estou vendo o Haddad comemorando, falando, já chegamos, né, num resultado muito positivo. Eu vejo essa passada de bandeja como aquela quando você vai a um casamento, né, e aí você pega a gravata do noivo, corta,
né? E geralmente o padrinho é aquele que coloca lá uns R$100 para poder estimular a turma a colocar. O governo brasileiro fez isso, falou assim, ó, tem 1 bilhão aqui, eu acredito e tal, vamos lá, vamos todo mundo, porque o objetivo é conseguir o dinheiro. Então vamos lá, nesse passar da sacolinha, como é que está funcionando isso. Em relação à COP30, eu fico pensando o quanto a gente está gastando nisso e o que vai retornar realmente de benefícios para a sociedade brasileira. E aí vem a provocação, os senhores parlamentares em Brasília, né, os deputados, senadores e as comissões, para que esse evento realmente seja um evento transformador e que não seja aquele tipo de evento como a gente já vivenciou aqui no Brasil, onde passa boi, passa boiada, nada acontece e a gente fica ainda na mesma lenga-lenga e gasta dinheiro público. O Mardelio, eu vi que você deu uma risadinha, inclusive, quando o... Comentar na fala do Travassos aqui. Alan, só para complementar na fala do Travassos aqui, há um interesse do governo brasileiro que os aportes sejam feitos, porque a partir de dado montante que tiver nesse fundo, ele será aberto também para a iniciativa privada, ou seja, não apenas os governos vão poder investir. Então, uma preocupação de atingir essa meta, já chegaram à metade do que queriam, que é 5,5 bi, mas de fato agora vai esperar a boa vontade de outros países que possam ou queiram contribuir ou acreditem que essa proposta seja prioritária. Travassos? Ainda tem muito país grande, né? Muito país europeu, Estados Unidos, que ainda não estão, né, nessa lista. Vai ficar essa expectativa. Estava dizendo para você, Mardelio, você deu até uma risadinha aí, porque você tem cara daqueles que não costuma jogar muito dinheiro quando passa a gravata, não. Sabe quem vai no banheiro e tudo. Mas eu quero te ouvir sobre esse tema. Boa noite, Mardelio. Eu não sou dos doadores mais, digamos assim, que doa assim a torta e a direita, não, Alan Paz. Mas brincadeiras à parte, o Alan, uma informação já destacada pela Edilene, eu estive no evento na Cúpula da Amazônia, que foi um dos eventos preparatórios para a COP, e lá eu conversei com muitos integrantes do governo e também pude ouvir algumas palestras dos integrantes do governo. Eu percebi de uma maneira majoritária esse entendimento que a Edilene destacou de certa forma aí na fala dela, que há um entendimento no governo federal de que se os países ricos querem cobrar a preservação da Amazônia, eles precisam pagar por isso. À época, na Cúpula da Amazônia, o presidente Lula, num tom até um pouco mais, digamos assim, mais enérgico, porque ali na cúpula estavam concentrados mais países da América do Sul, ele disse que os países ricos tinham uma dívida com o Brasil e com a Amazônia. E, em certa medida, esse é um entendimento majoritário no governo federal de que, se os países ricos querem cobrar preservação, querem fazer críticas à situação brasileira em relação a desmatamento, se eles querem preservação, eles têm que pagar por isso. O presidente Lula sustenta ainda que há uma dívida multibilionária desses países com o Brasil durante todos esses anos. Ou seja, promessas, no entendimento do Lula, já foram feitas lá atrás e não foram pagas até hoje. Então tem que esperar esse dinheiro cair, tirar o extrato e ver se esse dinheiro cai de fato, Alan Paz. Ô Pedro, a alta cúpula do governo federal aí tá toda lá em Belém, tá lá na Amazônia por causa da COP. Como é que tá reverberando esse assunto aí em Brasília? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, obrigado, Alan. Boa noite também para todos os debatedores. Bom, aqui em Brasília é o seguinte, a repercussão ela é muito positiva, né, do ponto de vista das negociações, né? Tá todo mundo na COP, há o trenzinho da alegria que a gente fala aqui, né? Todo mundo partiu para a COP, tá lá acompanhando direto de Belém, as instalações de fato são muito bonitas, os preços lá tão salgados, então, tirando essa parte aí meio inconveniente, tá sendo muito bem vista a questão da COP aqui no Brasil. Mas eu queria destacar, Alan, sobre um ponto que a gente falava sobre o financiamento climático, eu queria pegar até uma analogia com o que disse o William sobre essa questão do noivo. Queria que vocês pensassem comigo aqui. Imagina que vocês estão num casamento, que vocês estão desconfiados ali do noivo. Vocês acham que, de repente, esse casamento não vai durar muito, esse noivo aí não está muito compromissado com essa noiva. Vocês tirariam uma nota de 100 ou vocês davam ali uma nota de R$2, não botando tanta fé naquele casamento? É mais ou menos o que está acontecendo aí, porque hoje a gente tem essa discussão a respeito da COP e há uma desconfiança muito grande com relação ao governo brasileiro, porque há uma contradição clara sobre a posição do governo brasileiro com relação ao fim dos combustíveis fósseis. Essa que é uma das prioridades da discussão que
está acontecendo agora nessa COP. Caso isso não aconteça, num prazo muito curto, a gente pode ter um agravamento dessa emissão de CO2, o descumprimento da meta de Paris, e aí tudo que foi acordado aí, esses milhões que Noruega, Dinamarca, Indonésia colocam, não vão servir absolutamente de nada, porque é um trabalho que é feito justamente para enxugar gelo, né? A discussão ela é muito mais séria, muito mais profunda. Quando a gente conversa com ambientalistas, inclusive hoje explorando essa questão de que o presidente Lula disse que a meta é o fim dos combustíveis fósseis, há uma contradição clara no discurso brasileiro, porque a gente teve na semana passada a autorização do IBAMA para que a Petrobras pudesse começar uma exploração de petróleo ali na foz do Amazonas. Decisão essa que foi comemorada demais pela alta cúpula do governo, o presidente Lula favorável a isso, senador Davi Alcolumbre também favorável a isso, né? Ele que está aí negociando isso há muito tempo. A gente tem também o Ministério de Minas e Energia muito satisfeito com essa decisão, mas quem está nessas discussões acha que o Brasil está sendo muito contraditório, porque essa é uma exploração que, caso vá dar algum retorno, caso comece a acontecer, é só para daqui a 10 anos, quando a gente já tem que estar muito mais avançado. A Petrobras vai investir 40 bilhões de reais nessa sonda que vai fazer para descobrir se tem petróleo ali. E isso poderia ser investido em muitas políticas aí de transição energética. Então, acho que há essa desconfiança com relação ao Brasil. Há metas sérias que devem ser cumpridas na COP. A esperança é que, de fato, não seja um dinheiro gastado, porque no prejuízo a gente já está há muito tempo falando. Esse assunto da COP vai seguir aí nos próximos dias. A Edilene está nessa cobertura. Daqui a pouco ela volta, inclusive, no jornal com outros temas. Posso fazer uma provocação? Na verdade, o Lula quer grana, não é isso? Permita-me, eu também quero, nesse ponto eu quero entrar. Ô, Edilene, deixa eu só dar o meu pitaco aqui, porque no fundo é isso, o Lula quer grana. Ele fala assim, ó, a gente precisa explorar o petróleo lá na foz do Amazonas, mas a gente precisa salvar o mundo também. Então, mas eu preciso ganhar um pouquinho de dinheiro aqui, um pouquinho de dinheiro ali, para poder fazer tudo aquilo que eu quero, né? Até porque a gente vem falando sobre essa coisa desse governo, gastão, né? E a mentalidade deles é uma só, é arrecadar de tudo quanto é lado, amigo. Como é que vai fazer, Edilene, para equiparar esses dois interesses? De explorar a foz ali do Amazonas, mas também para poder acabar com o combustível fóssil, como falou o presidente? Pois é, nesse ponto eu discordo completamente tanto do Pedro quanto do Travassos. Eu não acredito que haja, de fato, uma contradição. Os ambientalistas dizem que há uma contradição, mas, na verdade, não é. Porque se hoje parassem de explorar combustíveis fósseis, não há matriz sustentável suficiente para gerar nenhum combustível. Então, a transição ela precisa ser feita com a exploração do petróleo acontecendo para que haja a transição gradativamente. Então, a gente precisa minimamente pensar em como seria isso. O discurso de fato real é um discurso da transição. Então vai haver exploração de petróleo por muito e muito tempo para a gente manter a humanidade funcionando como ela funciona hoje, mas a transição ela é urgente, ela precisa ser feita de forma agressiva, porque é fácil falar que tem uma contradição, mas e se interrompesse hoje a produção de combustíveis fósseis? Como que a gente ia ter combustível? Como que a gente ia produzir tudo que é a base de combustível? É simplesmente impossível. Então todos os países que participam da COP, inclusive os produtores de petróleo, eles sabem disso. Eu venho às COPs há vários anos e eu acompanho. Não há uma desconfiança por parte desses países em função desse aspecto, não. Porque eles sabem que é preciso continuar explorando para fazer a transição gradativamente. Não só porque gera dinheiro, mas é para sustentabilidade da humanidade. Não dá para interromper a produção de combustíveis fósseis de uma vez. A transição ela precisa ser feita de forma gradativa. Isso é um termo prático. Os ambientalistas também sabem disso. Estão certos em cobrarem carbono zero, energia verde. Tudo isso está muito certo, mas precisa de um tempo para acontecer. E isso na COP é discutido de forma muito prática, sem paixão nenhuma e sem dizer que há toda essa contradição que muitos afirmam que existe. Não, eu vou ficar quieto. O próprio Lula, ele tem o Lula em algum momento, ele fala assim, olha, seria uma irresponsabilidade dizer que a gente não vai usar mais petróleo. Ele chega a falar sobre isso. Mas no fundo, bom, vamos lá, vamos tocar, gente. Vamos tocar. Posso mudar, Pedro, também? Pode. Só complementando o que a Edilene disse, né? Assim, acho que é brilhante essa discussão, porque, claro, expõe contradições, é um debate muito profundo, é um debate muito complexo, mas, de fato, há esse questionamento sobre esse investimento num prazo de 10 anos que vai ser feito numa exploração de petróleo, que pode ser feita, né, nas possibilidades aí de transição energética. É um debate complexo, de fato, a gente tem diversas posições aí, mas não dá para negar que há essa contradição. Agora, posso fazer uma provocação à turma que está em Brasília, né? Principalmente o Pedro. Isso, ficar quieto, né? Não, sabe por quê? Eu tô vendo aí a gente está no meio da tal da
aquela guerra da narrativa, né? Que a turma fala assim, poxa, o Lula tá lá defendendo o meio ambiente, mas tá gastando não sei quanto em óleo diesel, né? Com navios que estão por lá, tá gastando uma grana com hospedagem. E a gente vê que a oposição ao governo Lula está trabalhando muito essa imagem, né, do Lula que gasta muito com a dona Janja nos eventos, no contrato assinado para a produção deste evento, que eu acho que é algo em torno de quase 600 milhões de reais, né, que é um contrato para a produção desse evento, para além dessa coisa dos navios, que, olha, o navio foi tanto, está gastando não sei quantos litros de diesel. Tem ou não tem, Pedrão, essa provocação da turma da oposição em cima do governo Lula? Tem, William, mas é curioso porque a própria oposição é a primeira a boicotar qualquer proposta que envolva uma melhoria nas regulamentações aí, com relação ao agronegócio, é a primeira a boicotar qualquer pauta ambiental do governo. Então, claro, de fato, tem essa provocação, mas propostas mesmo para o meio ambiente, eu acho que estão em segundo, terceiro, quinto plano, por aí.